Sabe aquela imagem clássica que a gente tem de Jesus ensinando, caminhando dentro do grande templo de Jerusalém? É uma cena central em várias passagens, né? Pois é, mas e se eu dissesse que existe uma análise que defende que ele, por lei, nem poderia ter entrado no edifício principal? É uma ideia bem chocante. Vamos mergulhar nisso. Tá aí, essa é a afirmação central do autor que a gente está analisando. É uma frase forte que faz a gente parar para pensar. Se isso for verdade, a forma como a gente imagina várias cenas dos evangelhos muda completamente. Mas, como alguém chega a uma conclusão dessas? Então, aqui está o ponto de partida do debate. De um lado, a gente tem o texto bíblico, como é esse de Mateus, que diz claramente que Jesus estava saindo do templo. Do outro, tem essa interpretação de que a frase não é literal. Para entender esse argumento, a gente precisa ver qual é a lógica por trás dele. Ok, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. O autor não está negando o que está escrito, mas sugerindo que o significado é outro. A chave, segundo ele, é entender que ali está sendo usada uma figura de linguagem. A primeira peça é essa, a força de expressão. O autor argumenta que quando a Bíblia diz que Jesus estava no templo, a palavra templo não se refere só ao prédio sagrado, mas a todo o complexo. A área geral. É como quando a gente fala, vou ao centro da cidade. A gente não quer dizer um ponto exato, mas a região toda. E por que essa leitura tão minuciosa? Bom, a base teológica é este princípio do apóstolo Paulo. A importância de não ir além do que as Escrituras determinam. É uma defesa de seguir as regras à risca. E, por falar em regras, o próximo passo é entender exatamente quais eram as regras do templo. Para a gente investigar essa afirmação, precisamos conhecer, digamos, a cena do crime. O templo da época de Jesus não era só um prédio, era um complexo gigantesco com vários pátios e níveis de acesso. Então, vamos fazer um tour, começando de fora para dentro. A primeira área, a maior de todas, era o Pátio dos Gentios. Era um lugar super movimentado, quase uma praça pública. Qualquer um podia entrar ali, judeu ou não. Era nesse pátio, aliás, que ficavam os comerciantes e cambistas da famosa cena da purificação do templo. Se a gente passasse por um portão, chegaria ao Pátio das Mulheres. Aqui o acesso já era mais restrito, só o povo judeu podia entrar. E como o nome indica, era o limite para as mulheres. Avançando mais um pouco, a gente encontra o Pátio dos Israelitas, que era basicamente o pátio dos homens. O nível de santidade e exclusividade aqui aumentava de novo. Só homens judeus podiam passar deste ponto. E aqui a gente chega numa barreira fundamental para a nossa história, o Pátio dos Sacerdotes. Ali ficava o grande altar onde os sacrifícios eram feitos. E o acesso era limitadíssimo, apenas para uma classe de pessoas, os sacerdotes da tribo de Levi que estivessem de serviço. Agora sim, estamos entrando no edifício do templo propriamente dito. A primeira sala era chamada de Lugar Santo. Ali dentro, a exclusividade era total. Só os sacerdotes podiam entrar para fazer os rituais, como acender o candelabro e queimar incenso. E por fim, o coração do templo, o Santo dos Santos. Este era considerado o lugar mais sagrado da terra. Apenas uma pessoa, o sumo sacerdote, podia entrar ali. E só em um único dia do ano, o Dia do Perdão. Era um lugar de um mistério e uma reverência incríveis. Então, deu para perceber, né? O templo funcionava com uma hierarquia de santidade muito, muito rígida. Quem a pessoa era, determinava até onde ela podia ir. Vamos dar uma olhada nisso de forma mais organizada para ficar bem claro. Olhando a tabela, a progressão fica nítida. Começa com todo mundo lá fora, no Pátio dos Gentios, e vai afunilando. Mulheres judias, depois homens judeus, aí só os sacerdotes e, por último, sozinho, o sumo sacerdote no Santo dos Santos. Cada grupo tinha seu lugar e um limite bem definido por lei. Muito bem. Agora que a gente já fez esse tour e entendeu as regras, podemos voltar à pergunta original e aplicar esse conhecimento. Vamos seguir a linha de raciocínio do autor para ver onde ela nos leva. Então, a questão crucial é essa. Considerando a genealogia de Jesus e as leis do templo que acabamos de ver, qual era o limite de acesso dele? Onde ele podia legalmente pisar? E aqui está a resposta segundo o autor. Jesus era da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Portanto, ele não pertencia à linhagem sacerdotal. De acordo com as leis do templo, o acesso dele estaria limitado ao pátio dos israelitas. Ele não poderia, legalmente, entrar na área dos sacrifícios e muito menos no edifício sagrado. A essa altura, alguém pode se perguntar, ok, mas e daí? Qual a importância disso? Para o autor, essa distinção não é só um detalhe histórico.
ela tem implicações teológicas muito profundas. Vamos ver quais são? O argumento final é que, ao enfatizar essa limitação física, a intenção é destacar algo maior. É uma crítica ao que ele chama de templolatria, que é a adoração do lugar físico em vez de Deus. A ideia é que o Novo Testamento apresenta Jesus como um novo e verdadeiro sumo sacerdote, o que torna o templo de pedra e seu sistema de sacrifícios obsoletos. O acesso a Deus não seria mais por um prédio, mas diretamente por meio de Cristo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Ao tirar o foco de um local físico e colocar numa pessoa e na fé, essa análise nos convida a repensar a nossa própria ideia de santidade. O que afinal define um espaço ou um momento como sagrado? Talvez a resposta não esteja em paredes de pedra, mas em outro lugar.